Glória a Deus, porque estamos na casa do Senhor. E eu gosto muito de vir à casa do Senhor, porque a gente sempre tem algo a aprender, algo a ser abençoado, né? Eu sempre digo, um louvor sempre está, né, tocando nosso coração. Isso é que é bom, né? E a Bíblia diz que o próprio Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou, né? Eu estarei. Isso aqui é bênção, né? Onde você estiver, você está com Jesus, você está abençoando, né, outras pessoas. É assim que a gente tem que ser. E aqui hoje é o dia da gente celebrar, de adorar, de louvar o Senhor, de agradecer por todas as coisas, mesmo como quando a gente está cansado, às vezes está triste, às vezes não está dando certo, né? Não podemos ir à casa do Senhor somente quando está tudo certo. Isso não existe, né? O cristão verdadeiro não pode somente vir à casa do Senhor quando está tudo bem, quando está todo mundo bem, feliz, contente. A gente tem que vir à casa do Senhor sempre, louvado, né? Porque se não fosse Ele, que seria de nós? Estávamos perdidos, estávamos indo para o inferno, e o Senhor foi lá e nos resgatou. Mandou alguém, pediu alguém, mandou alguém, né, um mensageiro da sua palavra para nos abençoar e nos tirar daquela caminhada que a gente está indo para o inferno, e agora a gente está indo para o céu. Amém? E hoje é dia de milagres. Aleluia. Hoje é dia do impossível acontecer. Quando os irmãos se reúnem, quando os cristãos se reúnem, algo diferente vai acontecer. Eu sempre acredito que quando alguém abre a boca, não é, falando do Senhor, está abençoando alguém que está com o coração aberto, alguém que está com o coração receptivo, vai receber aquela palavra, vai guardar, e o melhor ainda vai praticar e vai passar para outros, né? Vai compartilhar. É isso que o verdadeiro cristão faz. Amém, irmãos? Hoje eu queria exatamente falar do impossível, aquela coisa que às vezes quase que a gente está perdendo as forças, e o Senhor dá uma providência, né? Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e que às vezes diz assim, né? Só o Senhor, né? Às vezes a gente diz, a gente já lutou tanto e a gente não está conseguindo com as próprias forças. Aí vem o Senhor e muda aquela situação, aquela história, e às vezes não é nem daquele jeito que a gente pensava, não é? O Senhor é assim, Ele tem o jeito dele, e o jeito dele é o melhor. Às vezes a gente fica meio triste, meio desconsolado, meio um pouco abatido, porque não está saindo do jeito que a gente quer. Mas como essa canção, né, que os levitas cantaram, Ele está no controle. Amém? Aleluia. Saiba disso, que o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida, como diz o Salmo 189, né? Se eu subir lá para o mais alto monte, o Senhor está comigo. Se eu descer ao mais baixo nível, o Senhor está comigo, né? Desde na barriga da minha mãe, Ele já estava com a gente. É tremendo, né? É interessante. E a gente nem sabia, né? E Ele vai nos livrando e vai nos dando as oportunidades, e a gente vai crescendo. Queria contar uma história há muito tempo atrás, né, com o povo de Israel. Eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque elas têm tanto sentido histórico como um sentido humano, né, social, mas o mais importante, tem aquele sentido espiritual, que é o mais importante para a gente. Eu queria contar uma história, muitos já sabem, aconteceu lá antes, bem antes de Jesus. Está lá em 2 Reis, a história que diz que Israel estava cercado. 2 Reis, capítulo 6. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, me acompanhem aí. E eu vou contar essa história. Israel foi cercado, capítulo 6. É isso? Capítulo 6? Capítulo 6. Israel foi cercado, né? A Samaria, que naquela época
Israel estava dividido, Samaria e Judá. Então ele foi cercado, Israel. E antigamente, nessa época, as cidades eram bem diferentes das cidades que a gente conhece hoje, né? Eram cidades que eram uns muros bem grandes, né? Os muros, às vezes, dava até para fazer casa, né? Não sei se nem você consegue imaginar que muro era daquele tipo, né? Aquela cidade, como é que eram aquelas cidades antigas, justamente para proteger, né? O povo que ficava naquela cidade. E Israel foi cercado por Ben-Hadad, né? O rei da Síria, Ben-Hadad, e ele cercou Israel, e ninguém entrava, ninguém saía de dentro de Samaria, e foi uma coisa terrível, porque foi um negócio tão ruim, que tem até se você me acompanhar aí, está aí no versículo 24 do capítulo 6, 24? Não, 25. Aí houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco do esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ele ou do lugar? Ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje comamos e amanhã comemos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela respondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que ele trazia pano de saco por dentro sobre a perna. Vocês entenderam, irmão? O negócio estava feio, estava terrível. As pessoas estavam comendo os próprios filhos. E uma coisa terrível mesmo, né? E aconteceu isso. E se você, vamos continuar lendo, né? Você vê que o rei da Samaria, ele chama o profeta, né? Vai chamar o profeta para ele ver o que ele vai dizer aqui. E chama o profeta Eliseu, né? Não sei se vocês conhecem Eliseu, mas Eliseu é o sucessor de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. E ele mandou chamar Eliseu, e Eliseu falou assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se ao alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, sempre quando tem alguém falando, né, algum profeta aparece, sempre tem uma espécie desse capitão, né? Um incrédulo dizendo: isso não vai acontecer não, né? Isso é muito difícil de acontecer, isso é impossível, não é? Às vezes a gente fala assim, alguém está dando uma profecia para alguém, ou então está entregando uma palavra, e chega o incrédulo, igual esse capitão, e diz que não vai acontecer, né? É uma coisa improvável, né? Então Deus é improvável, e Ele não utiliza às vezes os mesmos métodos, né? E vejam que história é essa, viu? Vamos continuar, os irmãos estão me acompanhando aí, né? E vamos continuar, irmãos. O versículo 3, olha que coisa interessante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios,
e nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Vocês estão vendo, então, os leprosos, né? Estavam naquela situação difícil. Vocês sabem que os leprosos, na Bíblia, pelos judeus, eram imundos, né? Eles eram marginalizados, eram pessoas que estavam fora da sociedade, né? Eles nem podiam entrar na cidade, eles estavam fora da cidade. Olha, se a cidade estava passando fome, imagina os coitados dos leprosos. Aí estavam mesmo, coitados mesmo, estavam morrendo mesmo. Aí eles disseram, ó, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Então vamos tentar lá onde está o sírio lá, vamos tentar ver o que vai acontecer. Veja o que aconteceu. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Vocês entenderam? Eles chegaram lá no arraial lá dos sírios, estava tudo sem nada, estava tudo abandonado, e estava uma coisa, eles não entenderam nada, né? Mas o Senhor já tinha feito, né, a obra, já tinha feito, ele já tinha colocado um som lá, um estrondo, que os sírios ficaram doidinhos, pensavam que eram os exércitos que estavam atacando ele. Eles fugiram, deixaram tudo lá. E vamos continuar. Porque o Senhor fizera... eu já falei isso. Então, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, seu arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vocês estão entendendo, irmãos? Chegaram lá, comeram, se fartaram da comida boa lá que tinha os sírios. E depois eles disseram: e agora a gente tem que dar essa notícia? Mas vejam bem que loucura. Os caras que eram menosprezados pela cidade toda, eles é que tiveram essa alegria de ter aquele banquete todo. E eles ainda mais, eles não pegaram e fizeram igual aqueles leprosos que Jesus curou, né? Só um voltou. Eles não, eles pegaram, eles voltaram lá à cidade. Voltaram lá à cidade para anunciar lá o pessoal. Mesmo que eles não gostassem dele, mesmo que eles faziam, né, aquela separação toda, mas eles voltaram. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eu estou no verso 10, quem está me acompanhando. E eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram.
enviei meus homens e vejamos. O rei também estava com uma dúvida incrível, né? Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Amém, irmãos? Vocês entenderam essa história? Vocês entenderam como foi a mão do Senhor nessa história? É incrível. O Senhor faz a mesma coisa hoje, né, nos nossos tempos. Ele faz o improvável acontecer, mesmo quando a gente está cercado, né, angustiado, às vezes passando por uma necessidade incrível. Aqui está falando de comida, né, mas pode ser qualquer outra coisa, né? O que você está passando, o que você está tentando resolver e não resolver, você está cercado, não tem jeito mais. Aí você tem que se lembrar que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do improvável, e Ele vai te dar do mesmo jeito que Ele providenciou aqueles leprosos que não tinha nada a ver, não era rei, não era príncipe, não era ninguém na sociedade. Aquela pessoa lá, aquele que você às vezes nem está dando bola para ele, para essa pessoa, Ele vai te ajudar, e aí você vai perceber que só o Senhor é Deus, e Ele faz da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele está acima dos homens, não é? Para nos dar o melhor. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Glória a Deus. Ele trabalha para nós enquanto nós dormimos. Nós que vivemos servindo a Ele, que vivemos constantemente em oração, nós que estamos sempre colocando todas as nossas dificuldades para Ele, Ele está nos ouvindo, e Ele vai fazer a mesma coisa nessa noite. Creia em nome de Jesus, amém? Que Ele vai resolver esse seu cerco, esse seu problema, Ele vai tirar. Agora não sei como é que vai ser, talvez Ele arrume não os leprosos, mas Ele arrume outro mecanismo, né? Outro artifício para você ser salvo desse cerco, amém? E olha bem, vamos continuar. Estou no capítulo 7 e o verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial de Sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiaram, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falar o nome de Deus? O que falou quando o rei dissera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram o profeta: eis que tu verás aos teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta, e ele morreu. Então, irmãos, não podemos duvidar da palavra do profeta. Não podemos duvidar da palavra da pessoa que está aqui todos os domingos dando a palavra para nós, não é? Temos que crer, né? Crer no profeta, crer na palavra que ele está dando para a gente, porque senão a gente não vai crer, e sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, não é? Então temos que ter fé para que a gente consiga exatamente isso que a gente está querendo tanto, né? Estamos tanto precisando. E saiba que o Senhor não é moco, ou não é surdo. Ele está te ouvindo todos os dias. Ele te ouve quando você fala, não é? Não se preocupe. É muito difícil, eu sei que é difícil, mas o Senhor está no controle, não é? A gente tem que sempre acreditar nisso. Nós somos diferentes,
desde que nós conhecemos, a partir de nós começarmos a conhecer Jesus verdadeiramente, a gente vê que o Senhor está providenciando, Ele sempre providenciou. Você pode pegar um irmão com 1 mês, ou um irmão com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos. Ele sempre vai dizer que o Senhor sempre está dando as alternativas, Ele está sempre tendo providência para a gente. Amém? E a parte que eu queria falar também, essa parte social, né? Que às vezes tem pessoas que não têm um cargo tão bom, não é tão fluente na sociedade, mas essa pessoa é muito importante. É isso que a gente aprende aqui. Os leprosos não tinham nenhum valor social, né? naquela sociedade judaica, naquela época, né? Ele era impuro, quem tocasse nele era impuro, tinha que ter uma cidade especial para os leprosos. E o Senhor está mostrando que mesmo os pequenos, né? Eu gosto muito dessas essas dicotomias, né? Que o Senhor faz. Você observa, você vê que lá em Jericó foi como é o nome dela? A Raabe, que deu guarida para os espias, e por isso que eles conseguiram, não é? Você vê uma mulher, né? Aí você vê o jovem Davi, que luta com um super guerreiro, um cara totalmente treinado para a guerra, e o Senhor sempre vai fazendo como se fosse esse trocadilho, né? Mas é para mostrar para a gente que nós somos todos iguais, né? Cada um tem a importância que naquele momento é usado pelo Senhor, e não interessa se você é pequeno, se você é grande, se é uma mulher, se é um homem, não é? Se é importante ou se não é importante, né? A gente vê naquele caso do Naamã, né? Naamã é uma menina que é uma escrava que vai lá e ajuda Naamã, tá? Né? É uma coisa fantástica que o Senhor faz com a gente. E a coisa mais fantástica que eu vejo nesse texto é que mesmo eles sendo desprezados por aquela cidade, ele nem vai na presença do rei. Ele diz: lá tem comida, lá na real. Olha, as boas novas, às vezes você está numa situação difícil, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, onde você estiver, e você, mesmo assim, na sua dificuldade, né? Você diz: olha, Jesus é a maravilha. Você está lá todo, às vezes está doente lá no hospital e está dizendo: o Senhor é muito bom, Ele cura, Ele salva, Ele batiza. E as pessoas ficam meio assim atônitas: como pode uma pessoa tão simples, está doente, não sei o que, ainda está falando de Jesus? E é isso que é a grande mensagem de hoje. Você tem que levar as boas novas. Você viu que ele falou de boas novas? E boas novas se chama Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a nossa missão: levar Jesus a todo tempo, né? Você está na escola, fale de Jesus, né? Às vezes você não consegue falar, né? Mas o seu jeito de agir é de Jesus, né? Porque nós somos cristãos, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, e nós fazemos o que o nosso Deus sempre quer, né? Nós nos portamos sempre de uma maneira diferente, né? Porque somos nascidos de novo, somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Então por isso que nós somos felizes. Às vezes a pessoa diz: rapaz, aquele cara não tem nada materialmente, mas tem Jesus e ele é feliz, não é? Então é isso que nós temos que aprender, mesmo nas nossas dificuldades. Nós podemos ser, né, usados pelo Senhor. Dê as boas novas para as pessoas que te circundam, você encontra, que você pode encontrar, que você tem acesso, né? Às vezes você tem acesso que o seu pastor aqui não pode chegar lá na sua comunidade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, ele não chega, o pastor não chega, mas você está lá. Você está lá para dizer exatamente, compartilhar o amor de Jesus, né? Que nós aprendemos aqui, compartilhar com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, e para que ela seja salva igual a gente, né? Esse é o grande mistério. É a única coisa que Jesus mandou a gente fazer: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Amém, irmãos? Amém. Então, saiba de uma coisa: o
Senhor está no controle de tudo da nossa vida. Ele é o Senhor de nossa vida, né? Além de ser o nosso Senhor, a gente começa ele sendo o nosso Salvador, né? Depois ele é o nosso Senhor, e depois a gente descobre que ele é o nosso Pai, né? E o Pai, a gente como filho, a gente só faz as coisas que a gente aprende do Pai. A gente sempre quer imitar o Pai, a gente sempre quer fazer as coisas para que o Pai se alegre, e por isso que a gente tem que fazer as coisas que geralmente está escrito na Bíblia, né? É por isso que a gente faz com todo amor, né? Como a gente fazia antigamente, a gente era iludido, forçado. Agora não, a gente faz com amor, né? Tudo que a gente faz é com amor. Às vezes é doloroso, sacrificante, mas é com amor, né? Estamos todos aqui, muita gente veio do trabalho, muita gente cansada, né? Mas estamos aqui com amor, porque sabemos que nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, né? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele foi que nos fez desse jeito, dessa forma que a gente está começando ou melhorando a cada dia, né? Esse processo de santificação, esse processo de conhecer mais a cada dia o Senhor, né? Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mas sabendo sempre que o Senhor está conosco. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração e que ela possa encontrar um terreno bom e para que você também pratique, né? Não podemos guardar essa palavra para a gente somente, né? Temos que compartilhar. O amor de Deus é assim, tem que sempre compartilhar com outras pessoas. Às vezes não com palavras, mas com as ações. E às vezes as ações falam mais do que muitas palavras, né? A gente pode ver por aí nesses dias de hoje, né? Mas que o Senhor nos abençoe muito, né? Continue a nos abençoando e sabendo que se você estiver cercado, lembre-se, o Senhor está com você. Amém? E Ele vai te dar a vitória. E nessa situação que você está passando, às vezes você está pensando, está difícil, está tudo cercado, não estou vendo nenhuma possibilidade, mas nós somos imperfeitos, somos limitados, mas o Senhor não. O Senhor é ilimitado e Ele faz coisas extraordinárias que depois a gente fica só chorando e agradecendo, né? Fazendo igual a Miriam, né? Depois que passou no Mar Vermelho, e fica cantando e dançando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Queria orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus, que essa palavra possa frutificar em nosso coração, ó Deus, nos dá uma palavra, uma noite maravilhosa na tua presença, continua conosco, fica conosco, nos abençoa, e que a tua palavra sempre, ó Deus, seja divulgada por nós, em nome de Jesus. Amém?